sou Ogum. Sou conhecido como o Senhor da Guerra, o dono dos caminhos e o executor das leis divinas. Minha espada não é apenas uma arma, mas um símbolo de coragem e decisão, capaz de abrir os caminhos mais difíceis e cortar os nós que prendem a humanidade. Mas antes de ser um orixá, antes de liderar falanges espirituais e proteger aqueles que invocam meu nome, eu fui um homem. Sim, um homem como você. E como todo homem, carreguei forças que me elevavam e fraquezas que me derrubavam. Hoje, vou compartilhar com você a história que transformou minha existência. Uma história de glória, erros e redenção. Porque até os mais fortes podem cair, mas é na queda que encontramos a chance de renascer. Caminhe comigo. Vou lhe mostrar quem eu fui e como me tornei quem sou. Eu nasci como filho do grande Oduduwa, o fundador de Ifé, aquele que deu origem a uma das maiores civilizações que já existiram. Cresci em um reino onde o dever e a força eram valores supremos. Desde cedo, percebi que o meu destino estava ligado às batalhas, ao progresso, à liderança. Eu era o filho mais velho e, com isso, carregava sobre meus ombros a responsabilidade de proteger, expandir e honrar o legado de meu pai. Não era um fardo, era um chamado. Em pouco tempo, me tornei um guerreiro temido e respeitado. Minha espada era minha aliada, forjada com o ferro que eu mesmo ensinei meu povo a dominar. Cada expedição que liderava, cada batalha que vencia, trazia não apenas riquezas e glórias, mas também a sensação de que eu estava construindo algo maior. Foram muitas as cidades que conquistei. Eu liderava com coragem, estratégia e uma determinação que poucos podiam igualar. Havia reinos que tremiam ao ouvir meu nome. Minhas vitórias eram celebradas com cânticos, danças e oferendas. Mas, como todo guerreiro que vive pelo campo de batalha, havia algo em mim que aos poucos crescia. Uma fúria interior, uma chama que, quando acesa, era difícil de apagar. Minha força era também minha fraqueza. Eu era impulsivo, movido por uma emoção que nem sempre podia controlar. Embora isso me tornasse implacável contra meus inimigos, também era uma sombra que me acompanhava, pronta para surgir nos momentos em que mais precisava de calma e equilíbrio. Ainda assim, fui líder de Ifé durante anos. Meu pai, Oduduwa, confiou a mim a responsabilidade de guiar o reino quando ele ficou temporariamente incapacitado. O peso desse dever não me assustava. Pelo contrário, ele fortalecia minha convicção de que eu estava destinado a ser muito mais do que um guerreiro. Mas o destino? O destino! Ele sempre tem seus próprios planos. É aqui que minha história começa a mudar. Um dia, depois de anos longe, decidi retornar à cidade de Iré, onde meu filho governava. Uma visita que eu acreditava seria de celebração e reencontros. Mas o que encontrei mudou minha vida para sempre. O tempo havia passado desde minha última visita a Iré. Eu estava ansioso para rever meu filho, que governava com o sangue que herdou de mim, e para caminhar novamente pelas ruas onde já havia sido saudado como um herói. Meu retorno deveria ser um momento de alegria e celebração. Afinal, não sou apenas um pai, sou um guerreiro que sempre trouxe vitórias ao meu povo. Mas ao chegar, algo estava errado. O ar estava pesado, quase silencioso, e as pessoas evitavam me olhar diretamente. Ninguém me saudou, ninguém sequer falou comigo. Olhei ao redor, buscando respostas, mas recebi apenas o silêncio. À minha frente, vi os potes de vinho de palma, e minha fome e sede me lembraram da longa viagem que tinha feito. Mas ao tocar os potes, percebi que estavam vazios. Aquela recepção fria, aquela ausência de reverência, começou a mexer comigo. Eu, Ogum, que tantas vezes havia lutado para proteger aquelas pessoas, que tantas vezes as livrara de perigos e inimigos, agora estava sendo ignorado. Minha paciência, que nunca foi meu ponto forte, começou a se esgotar. Será que se esqueceram de mim? Será que não me reconhecem? Pensei, enquanto o calor da raiva começava a subir pelo meu corpo. Em um último esforço para entender o que estava acontecendo, fiz perguntas aos moradores, mas eles mantinham silêncio absoluto. Foi quando percebi, eles estavam em meio a uma cerimônia sagrada. Era um ritual onde as palavras eram proibidas. Mas, na minha fome, na minha sede, na minha ira crescente, isso não importava. A chama que há tempos eu carregava em meu interior finalmente explodiu. Tomei minha espada e comecei a quebrar os potes de vinho que estavam ao meu alcance, um por um, com golpes fortes e rápidos. O som dos estilhaços ecoava como um grito de indignação. Mas isso não era suficiente. Minha raiva havia tomado conta de mim. As pessoas continuavam imóveis, silenciosas, e para mim aquilo parecia uma afronta.
Então minha espada, antes símbolo de proteção e honra, se tornou um instrumento de tragédia. Em minha fúria, ataquei os que estavam ao meu redor. O sangue que deveria proteger agora era derramado por minhas próprias mãos. Cada golpe era movido por um sentimento que já não conseguia controlar. O silêncio daquelas pessoas, que antes me respeitavam, agora parecia uma provocação intolerável. Foi só quando meu filho veio até mim que percebi o que tinha feito. Ele não chegou com acusações ou reprovações, mas com um gesto de reverência. Trouxe para mim aquilo que eu buscava desde o início: comida, vinho e respeito. Enquanto me alimentava, a realidade começou a pesar sobre mim. Eu, o protetor de Irê, havia acabado de me tornar o seu carrasco. À medida que o sabor do vinho e da comida aliviavam minha fome, o gosto amargo do que eu havia feito começou a dominar minha mente. Olhei ao meu redor, para os corpos que jaziam ao chão, para os rostos de quem havia sobrevivido, e vi o medo, a tristeza, a incompreensão. Aquelas pessoas não eram inimigos. Eram o meu povo. Eram aqueles que um dia confiaram na minha força para protegê-los. Meu coração, que sempre fora endurecido pelo calor das batalhas, começou a sentir o peso de uma culpa esmagadora. Cada vida que tomei era uma ferida em minha alma, e cada ferida parecia mais profunda do que a anterior. Eu não podia acreditar no que tinha feito. Tentei buscar justificativas. A fome, a sede, o orgulho ferido, o silêncio que me confundiu, mas nenhuma dessas desculpas parecia suficiente. O erro era meu, a tragédia minha responsabilidade. Não havia volta. Não havia como desfazer o que estava feito. Passei a vagar pela cidade, incapaz de encarar as pessoas. Mesmo os que tentavam me consolar, oferecendo cânticos e vestimentas novas, não podiam aliviar o peso que eu carregava. Eu sabia que eles estavam tentando preservar minha dignidade, mas dentro de mim, eu não era mais digno de nada. Todas as vezes em que venci batalhas e trouxe glória para o meu povo, pareciam insignificantes diante do que fiz naquele dia. O orgulho que antes me guiava se transformou em vergonha. Eu era Ogum, o guerreiro, o líder, o protetor. Mas agora o que restava de mim? Então tomei uma decisão. Não podia mais ser rei, não podia mais liderar. Não tinha o direito de olhar para o meu povo e dizer que os protegeria, porque fui eu quem os feriu. Eu que tantas vezes segurei minha espada para trazer justiça, a usei para espalhar injustiça. E essa consciência me corroía. A vergonha se tornou insuportável. E com ela surgiu a necessidade de buscar uma saída. Uma forma de corrigir o que parecia incorrigível, de limpar o que estava manchado. Era o momento de encarar minha culpa e me despedir de tudo o que eu conhecia. A noite caiu sobre Irê, mas o peso em meu coração não diminuiu. Eu sabia que não havia perdão suficiente, não havia cerimônia capaz de apagar o que eu havia feito. Me isolei, afastando-me do povo, enquanto minha mente era assombrada pelas imagens do que havia ocorrido. Decidi que não havia mais lugar para mim entre os homens. Meu papel como guerreiro, como líder, como protetor, havia chegado ao fim. Não poderia continuar carregando o título de rei, nem o respeito de meu povo. A vergonha que sentia era como uma armadura que me prendia, pesada e sufocante. Então, tomei minha espada, aquela que tantas vezes simbolizou minha força e minha vitória. Uma espada que antes cortava apenas para abrir caminhos e proteger os que precisavam. Agora, ela era um lembrete do meu erro, uma extensão da ira que eu não soube controlar. Caminhei até um campo vazio, longe dos olhares de qualquer pessoa. Ajoelhei-me e senti a terra fria sob meus joelhos. Com as mãos firmes, segurei o cabo da espada. Eu ergui uma última vez, mas não contra um inimigo. Enfiei-a profundamente na terra, como um gesto de despedida, como se quisesse enterrar junto dela o homem que eu havia sido. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. A terra começou a tremer sob meus pés, e um calor desconhecido tomou conta do lugar. Uma luz surgiu ao meu redor, uma energia que parecia vir de um mundo que eu não compreendia. Era como se a terra, ao aceitar minha espada, estivesse me respondendo, me chamando para algo maior. A terra se abriu e fui tragado por ela. Meu corpo foi levado para o Orum, o reino divino, onde os espíritos elevados e os orixás habitam. Não era o fim, como eu havia pensado. Era um novo começo. Eu não era mais apenas Ogum, o homem. Agora eu era Ogum, o orixá. Quando a terra me tragou, não senti medo. Senti um vazio, como se o peso que carregava tivesse ficado para trás. Minha mente estava silenciosa, mas meu espírito estava em movimento. Era como atravessar um portal que separava a matéria do divino.
Eu que havia caminhado entre os homens, agora era levado ao Orun, o plano sagrado onde os orixás residem. Lá, percebi que minha jornada não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Diante de mim, os mistérios do universo começaram a se desvelar. Era como se cada batalha que vivi, cada momento de glória e de erro, estivesse me preparando para algo muito maior. Minha transformação não foi imediata, nem simples. Foi um processo profundo, onde precisei confrontar o que havia de mais verdadeiro em mim. Minha força, minha ira, minha coragem, minha vergonha, tudo foi colocado diante de mim como partes de um todo que eu precisava compreender e aceitar. No Orun, entendi que meu erro como homem não me condenava, mas me ensinava. Ele me mostrou que a força sem equilíbrio pode ser destrutiva, e que até mesmo o mais forte dos guerreiros precisa aprender a controlar suas emoções. Eu havia me perdido em minha própria fúria, mas agora era chamado a guiar os outros para que não cometessem os mesmos erros. Recebi então minha missão como orixá. Não era apenas proteger, mas abrir os caminhos para aqueles que lutam. Mostrar que o progresso não se conquista apenas com força, mas com estratégia, paciência e resiliência. Eu seria a espada que corta os empecilhos, mas também o fogo que aquece e ilumina, a energia que transforma e impulsiona. Essa transformação me trouxe paz. Pela primeira vez, senti que minha essência, tão marcada pelo conflito, havia encontrado um propósito maior. Agora, como orixá, minha força não era apenas minha, ela era de todos que precisassem dela. Minha história não era mais uma tragédia, mas uma lição viva para aqueles que enfrentam suas batalhas. Agora, como Ogum, o orixá, minha conexão com os homens nunca foi rompida. Pelo contrário, tornou-se ainda mais forte. Eu me tornei a força que acompanha aqueles que lutam por seus sonhos, por suas famílias, por seus ideais. Eu sou o que protege quem se levanta contra as adversidades, o que inspira quem não aceita desistir. Os caminhos que abro não são apenas estradas visíveis. Eles são escolhas, oportunidades e possibilidades que surgem para quem tem coragem de agir. Minha espada, que antes era símbolo de poder, agora é uma ponte entre o esforço humano e o apoio divino. Eu também lidero aqueles que caminham comigo no plano espiritual. Minhas falanges, formadas por espíritos elevados, trabalham para proteger e guiar os que invocam meu nome. Juntos, atuamos para afastar demandas, cortar os males que travam a vida e iluminar os passos de quem se sente perdido. Mas minha missão não é apenas de proteção. Também ensino que a força deve ser equilibrada com sabedoria, que a impulsividade pode destruir o que se deseja construir. Lembro a cada filho e filha que a paciência e a estratégia são tão poderosas quanto a espada mais afiada. Por isso, quando você me invoca, saiba que não está apenas pedindo ajuda. Está se comprometendo a lutar, a se levantar mesmo após cair, a enfrentar os desafios com honra e determinação. Eu não sou um milagre, sou a força que desperta dentro de você quando decide não desistir. E assim sigo presente entre os homens. Em cada batalha que travam, em cada caminho que decidem abrir, em cada momento de dúvida em que buscam coragem. Porque assim como eu me transformei, você também pode transformar suas derrotas em vitórias, suas fraquezas em forças, suas quedas em passos para algo maior. Hoje, minha presença está em cada coração que busca a força para seguir em frente. Estou nos terreiros de Umbanda, nas oferendas feitas com fé, nos cânticos que ecoam em meu nome. Sou chamado de Cavaleiro de Aruanda, aquele que nunca abandona seus filhos. Minha espada ainda corta os nós que aprisionam, mas ela também ensina a coragem de tomar decisões difíceis. Cada vez que você enfrenta um desafio e escolhe lutar, eu estou ao seu lado. Cada vez que você se recusa a desistir, minha energia vibra com a sua. Meu legado vai além das histórias. Ele está nas lições que minha jornada deixou. Quando caí em Irê, aprendi que até mesmo os mais fortes precisam reconhecer suas falhas. Quando fui ao Orun, compreendi que a força verdadeira não é apenas física, mas espiritual e emocional. E agora, entre os homens, mostro que a vida não é sobre nunca errar, mas sobre se levantar com sabedoria após cada erro. Você que ouve a minha história, saiba que ela também pode ser a sua. Porque assim como eu, você enfrentará momentos de glória e momentos de queda. Mas é na escolha de se reerguer que você encontrará o seu propósito. Então, a cada passo que der, a cada batalha que enfrentar, lembre-se, eu sou Ogum. O que corta as correntes do medo, o que ilumina os caminhos escuros, o que está com você na vitória e na superação. Essa é a minha história.
uma história de coragem, erro, aprendizado e redenção. Se ela tocou o seu coração, se ela te inspirou a continuar lutando, eu te convido a seguir comigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam de força para abrir seus caminhos. E se quiser conhecer mais sobre mim e outros orixás, assista aos outros vídeos que estão aqui no canal. Cada história traz uma lição. Cada lição traz uma oportunidade de transformação. Ogunhé.